Olá, meu querido irmão e querida irmã, seja bem-vindo a mais uma devocional aqui no canal do Aprendiz e vamos continuar com o nosso aprendizado. O nosso tema de hoje é sobre Agar e Ismael, tá? E a gente vai se aprofundar e desde já, tá? Quem estiver gostando, se puder deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino, caso ainda não seja, eu agradeço demais. Vocês estão ajudando demais o canal. Tenho visto como que o canal tem crescido a cada dia, né, pelas métricas, e isso tem me alegrado. Tem me alegrado porque eu estou unindo o útil ao agradável, né? O útil é o fato de eu querer, já desde 2015 que eu tento trabalhar com internet. E só que antes eu tinha um canal de game, né? Mas quando eu voltei para Cristo, já não fazia mais sentido esse canal de game. Já estava chegando a quase 10 mil inscritos, mas não fazia mais sentido, porque eu já não sentia, tanto eu não sentia mais aquele desejo de estar ali fazendo os games, que eu comecei a fazer devocional no canal de game. E aí bagunçou tudo, aí o canal ficou parado. O canal ficou parado e, e aí, né, senti vontade de criar um outro canal. Até então não tinha o nome Canal do Aprendiz, não tinha. Eu estava me perguntando para Deus como faria, como seria. Andei colocando em perfil pessoal meu as devocionais, porém chegamos aí com né, recebemos esse nome Canal do Aprendiz, porque é isso que somos, é isso que eu sou, né? Eu estou aprendendo. Muitos às vezes podem achar que eu estou vindo aqui para pregar. Eu não estou pregando. é, assim, do modo que eu vejo, eu não estou literalmente pregando. Eu estou estudando, eu estou buscando conhecer, aprender a palavra de Deus e estou compartilhando com vocês, né? Aí alguns julgam como se eu tivesse querendo pregar, outros entendem que eu realmente estou aqui para aprender e estou compartilhando com vocês. Enfim, então é nesse caminho que a gente vai seguir, né? Um caminho de aprendizado, aprender, né, com a palavra de Deus. E vamos continuar com a nossa devocional. Hoje vamos entrar pegar aqui o início da história de Agar e Ismael, né? Lembrando que Deus fez uma promessa a Abrão sobre ser pai de uma grande nação, e aqui a gente já começa a ver, né? Eu peço agora, além do like que vocês já deixaram, né? Se não deixou, né? Clica aí no like. Além do like, eu peço agora que vocês possam pausar o vídeo e ler. São 15 versículos no capítulo 16. Não, 16 versículos, perdão. Capítulo 16, 16 versículos, vai falar sobre Agar e Ismael, tá bom? E aí vocês vão começar a entender o contexto aqui da nossa devocional. Então vamos para a nossa introdução. Vamos lá. Devocional do dia, o Deus que me vê. Tá? Esse é o tema, o Deus que me vê. Eu vou passando o mouse que fica melhor, né? Já se sentiu descartado, esquecido, como se ninguém soubesse da sua dor? Como se você fosse apenas uma peça no tabuleiro da vida dos outros, sem valor próprio? Agar sabe exatamente, ou sabia, né, exatamente o que era isso. E essa história, muitas vezes deixada de lado, encontramos uma das revelações mais poderosas das Escrituras. Deus vê o que ninguém vê.
né? O que ninguém enxerga, Deus enxerga. E você, meu amigo e minha amiga que está aqui assistindo esse short, esse início, essa introdução, eu convido você para assistir, né, na íntegra essa devocional. Embaixo do nome do canal tem ali, né, o botãozinho ali, o nome da nossa devocional para você clicar e assistir ela por completo, tá bom? Seja muito bem-vindo ao canal do Aprendiz. Vamos lá, pessoal. Fiz a chamadinha, né, aqui para o pessoal que vem pelos shorts. Então vamos continuar aqui, ó. No capítulo 16 de Gênesis, Sarai, impaciente com a promessa, a gente lembra que o Abraão, ele estava esperando paciente, né? A gente viu que ele esperou paciente. Porém, a esposa, a gente pode ver aqui agora que o relato é que ela não teve paciência. Ela não teve paciência de esperar. E olha olha o que a Sarai fez, né? No capítulo 16 de Gênesis, Sarai, impaciente com a promessa de Deus, decide dar um jeitinho. Gente, o meu pastor costuma falar, cuidado, para com esse negócio de querer dar jeitinho nas coisas. Ela entrega sua serva egípcia Agar a Abrão para gerar um filho. Agar engravida e, em vez de ser honrada, é desprezada, maltratada e, por fim, foge para o deserto. Ali, sozinha, ferida e grávida, ela é encontrada não por qualquer um, mas pelo anjo do Senhor, o próprio Deus, que a chama pelo nome e ouve sua dor. A mensagem do anjo é clara: você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu na sua opressão. Gênesis 16, capítulo 16, verso 11. Eu já, entre o amarelinho, que é o que eu já li, eu destaquei aqui, ó, 11. O anjo do Senhor ainda lhe disse: você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu na sua opressão. Ah, Marco, você leu a mesma coisa que já estava escrito ali? Sim, porque o que é? Olha só, a palavra de Deus, ela fala que a gente deve examinar as escrituras, certo? Então, a gente tem a devocional aqui, a devocional nos falou. Vamos supor que a gente vai numa igreja, né? A gente foi na igreja, escutou a pregação, legal, né? Anotou tudinho que foi falado, anotou os versículos que foram lidos, né? O livro, o capítulo. E aí, o que devemos fazer? Não ficar só com o que a gente ouviu. Devemos chegar em casa em um momento propício, um momento você e Deus, e você pegar aqueles versículos, capítulos e livros que foram lidos e ler novamente, você e Deus, porque Deus vai falar com você ali. E eu, Marcos, creio que, beleza, a gente leu aqui, tá? Estou apontando aqui para a parte da devocional. A gente leu ali a explicação na devocional. Porém, eu vou na escritura da Bíblia para confirmar e confrontar se é aquilo ali mesmo, se está batendo, entendeu? Porque se não estiver batendo, aí a gente tem que buscar corrigir, buscar entendimento para tentar entender o que está querendo falar. Mas é mais ou menos isso, tá? Eu acho que deu para vocês entender a minha linha de raciocínio. A gente tem que examinar, não é só ouvir. A gente precisa examinar, precisa ler. E é isso, tá? Então, continuando aqui, diz que IH responde com uma das declarações mais íntimas da fé bíblica.
Ela diz assim, ó: Tu és o Deus que me vê, no verso 13. No verso 13, logo aqui embaixo, ó. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que ele havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois disse: Teria eu visto aquele que me vê? Tá vendo? Aqui na devocional não tá todo o contexto aqui, né, do versículo, só tem uma parte. Por isso que é interessante a gente vir na palavra de Deus e conferir. Vamos lá? Vamos continuar? Essa não é apenas uma história antiga, é a nossa história. Quando vivemos o deserto da rejeição, da injustiça, do desprezo, quantos foram usados, maltratados e deixados de lado? Mas Deus, o mesmo Deus de Agar, continua encontrando os feridos no deserto e ele nos vê, né? Que é o nosso tema, né? O Deus que me vê. Deus, ele vê, gente, ele vê tudo. Ele vê tudo. Em Gênesis 21, aí aqui já vai um spoilerzinho, porque a gente está no Gênesis 16 ainda, mas lá em Gênesis 21, encontramos Agar e Ismael novamente no deserto. Ou seja, aqui no 16, o anjo aparece e manda ela voltar para a casa de Sarai e se submeter, né, à sua... nos dias de hoje seria patrão, né? Eu esqueci o nome agora. Agora não estou lembrado do nome. A gente pode até dar uma olhada aqui rapidamente. Deixa eu ver. Sarai. Eu acho que é senhora. Sarai oprimiu tanto Agar que esta fugiu da sua senhora. O termo é senhora, né? Então aqui o anjo fala para ela retornar a senhora dela, né? Retorne a sua senhora e submeta-se a ela, tal. Enfim, mas lá no capítulo 21, em Gênesis 21, encontraremos Agar e Ismael novamente no deserto, desta vez expulsos por completo. Quando a água acaba e o choro domina, Deus ouve a voz do menino e mais uma vez envia ajuda, mostrando que a promessa dele não falha. Porque, se vocês pararam para ler, houve uma promessa de Deus para Agar. Que quer ver aonde que está? O anjo do Senhor encontrou Agar perto do deserto fonte, fica em Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, onde você vem, para onde você vai? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe disse: Volte a sua senhora, submeta-se à autoridade dela. O anjo do Senhor também disse: Promessa: multiplicarei tanto a sua descendência que esta não poderá ser contada. Então, tinha uma promessa sobre a Agar e Ismael, né? Tinha uma promessa. Deus ouve a voz do menino, né? E mais uma vez envia ajuda, mostrando que a promessa que ele tinha feito aqui em Gênesis 16, né, não falha, né? Que Deus não se esquece da promessa que ele faz. Vamos lá. Desafio. Deixa eu desligar um negócio aqui no celular. Isso. Desafio diário. Reflita. Você tem fugido da dor ou da missão? E aí? Você tem fugido da dor ou da missão? Tem achado que está invisível para o mundo? Saiba que Deus vê. Por mais que você ache que as pessoas não estão te enxergando, não estão te vendo, tem alguém que te vê, e é alguém que é mais importante para as nossas vidas, que é Deus. Deus, ele te vê. Enquanto pode ninguém estar te enxergando, ninguém.
mas Deus ele te vê no oculto, no secreto. Saiba que Deus vê. E mais, ele tem propósito na tua caminhada. Não tente dar jeitinho, que nem a Sarai fez, né? Sarai fez, deu o jeitinho dela, porque ela ficou impaciente e aí, né, entregou a serva lá para Abrão para poder ter o filho. Só que assim, eu imagino agora eu imaginando, né? Tipo assim, como era serva dela, ah, eu vou dar ela ao meu marido para poder ela gerar o filho e o filho será nosso. Porém, eu acho e vejo, né, e imagino que ela não contava com o amor de mãe, no caso da parte de Agar, né? Porque Agar gerou o Ismael durante 9 meses. E a geração de um filho por uma mãe, eu acho que é algo assim, sabe? Quem é mãe sabe, né? E aí depois a pessoa, né? Por mais que independente, era outros tempos, mas é complicado, porque aqui, se a gente for ver o jeitinho que ela tentou dar, é mais ou menos isso que eu estou falando, o pensamento dela. Quer ver, ó, Sarai, mulher de Abraão, não lhe deram nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filho, Deus não impediu. Deus tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa. Ela estava impaciente. Ela estava, tipo assim, ela queria para ontem. Enquanto Abraão estava paciente, ela estava impaciente. E aí, né, já que o Senhor me impediu de ter filho, deite-se com minha serva. Dá o jeitinho. Ela foi tentar dar o jeitinho dela para poder ter o filho, né? Talvez eu possa formar família por meio dela. Aí Abraão aceitou, né, a proposta de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abraão, tomou Agar, a sua serva egípcia, e a deu a Abrão, o seu marido, como mulher. Ah, então, é até aí, tá? É até aí que a gente vai ler. Por quê? Ah, gente, é, esse famoso jeitinho, né, que a gente dá para qualquer coisa na nossa vida, né? Qualquer coisa na nossa vida, isso pode trazer consequências, trazer consequências terríveis. Consequência vai trazer, né? E não boa. Porém, pode ser uma consequência muito pesada, com um fardo muito pesado para se carregar, ou pode ser uma consequência que vai te dar uma dor de cabeça, porém vai ser uma consequência. E, a gente tem que cortar isso, né? A gente tem que cortar isso da nossa vida, querer dar jeitinhos. Confia, espera no Senhor, entendeu? Vamos lá, né? Não tente dar jeitinhos para cumprir promessas. Confie no caminho do Senhor, mesmo quando parecem longos ou silenciosos. Ele está vendo, ele está agindo. A gente pensa, a gente ora, as coisas parecem que está demorando a acontecer, mas tenha certeza de que Deus está vendo, Deus está te ouvindo e Ele está agindo. Ele está agindo. E outra coisa que a gente tem que entender também é que a gente não sabe pedir. A gente não sabe pedir.
A gente acha que sabe. E muitas das vezes a gente pede algo para Deus que Deus vê lá na frente que o que a gente está pedindo não vai fazer bem para a gente. E Deus não nos dá. E aí o que acontece? Ah, tá demorando muito, eu não estou recebendo. E a pessoa não para assim, poxa, peraí, se eu não estou recebendo, deve ser livramento de Deus. Porque provavelmente Deus já viu que isso não vai me fazer bem. Ah, mas eu quero tanto. Ah, já que, peraí, tá demorando, eu vou dar um jeitinho. E aí, quebra a cara. E aí, quebra a cara. Vamos lá. Então, temos que ficar atentos, né? Quando formos tentados a dar jeitinho nas coisas e esperar pacientemente no Senhor. Ele está vendo, ele está agindo. Chamado ao arrependimento e aceitação. Talvez você esteja neste deserto, como Agar, o coração cansado, a esperança escassa, mas o mesmo Deus que a encontrou te encontra hoje, e ele te chama pelo nome. Não continue fugindo. Arrependa-se dos atalhos que tomou, dos caminhos que seguiu longe da presença dele. Aceite Jesus como teu Senhor e Salvador. Ele é o poço no deserto. Ele é o Deus que te vê e que me vê. Bom, meus irmãos, chegamos no momento da oração, né? Vamos esvaziar a mente, que Deus possa continuar falando conosco através dessas devocionais, e eu creio que tem falado, nossa, eu tenho vivido experiência de tipo assim, sabe, falar uma coisa com Deus, eu e Deus, né? Eu vou falar para Deus, eu vou contar tudo para Deus. Tem uma música que é assim. Então, eu tudo converso com Deus, eu tudo falo com Deus. Seja as coisas certas que eu faço, seja coisas erradas que eu faço, eu não escondo nada mais de Deus, eu falo tudo para Deus. E quando eu passo por alguma situação e eu vou colocar diante de Deus, na devocional sempre tem algo que bate com aquilo que eu falei com Deus. E eu creio que é Deus me respondendo. Eu creio que é Deus me respondendo. E a gente tem que pedir a Deus sempre um coração sensível, um coração aberto para sentir, né, o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo trabalhar. E também temos que estar atento. Isso também a gente precisa pedir para Deus, que a gente possa, né, ter os nossos olhos e ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, sensíveis a ouvir a voz de Deus e sensível também para enxergar as coisas que são espirituais, as coisas que são de Deus, né? Porque muitas das vezes os nossos olhos, né, como faz parte do nosso corpo, como nosso corpo é carne, a gente não consegue enxergar o que está diante dos nossos olhos, bem na frente do nosso nariz, porque foge à nossa realidade, né? E a gente não consegue ver aquilo que está além da realidade, né? Eu estou vendo as minhas mãos aqui, é real, minha mão está na minha frente, eu estou tocando, eu estou vendo, mas e o que a gente não vê? O que a gente não vê, né? Vou dar um exemplo. A palavra de Deus, ela tem histórias antigas, como a de Agar e Ismael, que nos traz esse conhecimento, esse ensinamento, né? Que a gente possa aplicar na nossa vida. E temos o Novo Testamento, a vinda de Jesus. Por quê? Porque não se encontrava um justo sequer na terra, e a palavra de Deus que diz que todos
estavam destituídos da glória de Deus, ou seja, condenados à morte eterna. Mas pela misericórdia de Deus, ele envia Jesus Cristo, né, para que João 3,16 vai dizer: porque todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus Cristo, será salvo, né? Então, a gente, essas coisas que a gente não vê, por exemplo, eu não vi Jesus, mas eu conheço Jesus pela palavra de Deus. Então, eu creio pela fé, né, que Jesus esteve na terra, que Jesus carregou sobre ele os meus pecados, que levou para a cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi preparar morada e que um dia voltará para buscar a sua igreja, né? A sua igreja, que não estou falando de denominação, tá? Não estou falando de denominação, estou falando da sua igreja, os que estão se separando para Deus, aqueles que estão se separando para Deus, entende que precisa se separar para Deus, que já não vive mais para esse mundo, que vive para unicamente para glória e honra, né? O nome do Senhor. E é isso, gente. Né? Acho que é Paulo que vai dizer. A gente vai chegar lá, é muita coisa para a gente ir acompanhando, mas a gente vai chegar lá e eu creio que é Paulo que vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e tipo já não é a minha vontade, sim a vontade de Cristo, né, que ele faz, né? E assim como Paulo, temos que ser, né? A gente aceita Jesus, a gente reconhece que Jesus é o nosso Salvador e Jesus ele nos dá uma missão, né? Sobre ir levar o Evangelho a toda criatura, a toda nação. E é porque eu como comecei a ler a Bíblia recentemente, nem todos os livros estão, assim, tem palavras que estão na mente, mas eu não recordo do livro, não recordo do versículo, mas como Jesus né, disse, né, que ele voltaria, e eu creio que ele vai voltar. Não é simplesmente, ah, não, é só algo que é, como que eu vou dizer? Como que eu posso colocar? Vocês podem colocar no comentário o que vocês acham, tá? Mas eu acredito que aqui é uma promessa e é uma afirmação. Voltarei para buscar a minha igreja, né? Tem a parte que diz também que veremos ele descer nas nuvens. Então, são promessas que iremos, quem estiver vivo, né? Quem não for chamado antes. Os que estiverem vivos nesse período vão ver. Os que estiverem vivos vão passar pela fase aí do arrebatamento, né? Creio tudo isso. E eu não creio porque eu vejo, não, eu creio porque eu sei que a palavra de Deus, ela é viva, sabe? E ela é a verdade. A palavra de Deus é a própria essência de Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Então, se a palavra diz, né, e nos revela, né, sobre o arrebatamento, sobre o período de falsa paz que virá, né, sobre eu creio, sem ver, eu creio que essas coisas irão acontecer. Aí, quem acha que é loucura, quem acha que
fazer o quê, né? Então, é orar mais a Deus e pedir a Deus para que realmente, tipo assim, eu vou me colocar no lugar de uma pessoa que não acredita totalmente nisso. Então, o que eu faria? Senhor, se tudo isso é verdade, se tudo que a sua palavra diz, de fato, é o que está para acontecer, é o que vai acontecer, eu não quero continuar na incredulidade, eu quero acreditar no que realmente é verdade. Então, me faz compreender, me faz, sabe? E não é ser convencido por alguém, não. É ser convencido pelo próprio Deus, para que o próprio Deus ele venha, para que o próprio Espírito Santo ele te convença. Não é ser convencido ou ser, os pessoal fala muito influenciado, né? É por alguém falando na internet, não. Peça para Deus, né? É o que a gente está vendo hoje, né? É sobre o tema de hoje, né? O Deus que tudo vê, né? Então, eu não lembro do louvor, mas escutem esse louvor. Ele é mais ou menos assim: eu vou falar para Deus, vou levar tudo para Deus. Aí vai falando, né? É uma conversa e é um louvor interessante. É um louvor interessante para se ouvir. Bom, gente, então no 3 a gente vai orar para a gente encerrar essa devocional, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, que Deus possa estar e continuar abençoando a vida de vocês, a vida da família de vocês. Hoje é só para ficar no registro aqui, dia 5 de julho de 2025, 8h18. Estamos agora em momento de oração. Então, no 3, a gente vai fazer dessa oração a nossa oração, tá bom? 1, 2, 3. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado porque tu me vês no meio do caos, da injustiça e do abandono. Tu estás presente. Como Agar, muitas vezes eu me sinto só e sem rumo, mas hoje reconheço. Tu me conheces pelo nome. Perdoa meus pecados, os atalhos que tomei e guia-me pela tua vontade. Entrego minha vida a ti e declaro que Jesus Cristo é meu Salvador. Que meu coração confie mesmo quando tudo parece deserto. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem na paz, que Deus abençoe sua vida e a sua família. E até a próxima devocional. Um beijo, um abraço. Fui, tchau.